Boa tarde, eu sou Paula Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje, especialmente, eu estou gravando aqui, direto do estúdio da Papaya Filmes. Por isso, vocês veem um cenário diferente. Mas o mais importante é o conteúdo que nós temos para conversar hoje. Você já ouviu falar sobre a NRF? Um dos maiores eventos do mundo dirigido a varejo. Uma feira que é um evento que é organizado em Nova York. E aconteceu agora em janeiro. O Adir Ribeiro, que está aqui comigo, esteve lá e vai nos contar tudo das novidades do varejo americano. Adir, boa tarde, obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder voltar lá de Nova York e contar um pouquinho do que a gente presenciou lá. Já está virando tradição, já é o terceiro ano consecutivo que o Adir está aqui no programa para contar sobre essa NRF. O que muito me honra. Eu fico muito feliz também. Queria que você rapidamente contasse para quem está nos assistindo o que é a NRF. A sigla National Retail Federation, algo como uma Federação Nacional do Varejo, é a organização varejista americana dos empresários, né, que gerencia, vamos dizer assim, o varejo americano e faz 101 anos que eles têm esse evento, que é um evento que acontece entre 13, 15 e 17 de janeiro, são 4 dias, com várias palestras, uma feira de tecnologia com mais de 500 expositores e, junto, os brasileiros que vão para lá já fazem uma série de visitas técnicas que nós vamos conversar no decorrer do programa. Então, essa edição foi a 101ª, como eu disse, portanto, faz 101 anos que os caras se reúnem e o tema desse ano foi engajar e desenvolver as pessoas. Acho que isso por aí já mostra para a gente um pouquinho para onde as coisas estão caminhando. Muito bom. E aí, então, eu queria que você começasse contando das novidades. O que te chamou a atenção lá? Qual foi o tema que foi muito falado, que despertou a sua atenção? Tem um ponto que eu acho muito relevante, Paulo, que eu frequento esse evento há uns 8 anos, mais ou menos. O gap que existia do Brasil lá atrás, desde que eu frequento, era muito maior. Hoje, o gap de informação diminuiu muito por meio das informações, tecnologia, etc. Então, quando a gente vai para esse evento, a gente não pode dizer assim, são grandes novidades, porque você já vai lendo, as coisas já vão acontecendo. Mas o que a gente poderia definir esse ano é um ano de consolidação. A economia americana voltou a crescer, né? O varejo deles, o PIB cresceu 1,7%, o varejo cresceu 5% americano. Isso traz um sintoma para todo mundo. A NRF tem uma relação muito clara de humor do varejo e humor da própria NRF. O Brasil, pelo segundo ano consecutivo, eu falei isso na entrevista do ano passado, a maior delegação internacional, o que mostra claramente como nós estamos no radar de todas as empresas varejistas mundiais. Inclusive, o ano passado chegou até palestrantes brasileiros, não foi? O pessoal do Magazine Luiza, parece que teve no ano passado. Esse ano teve algum brasileiro lá? Tiveram brasileiros, Magazine Luiza, o Frederico Trajano, o Hugo do Pão de Açúcar, a Gouveia de Souza, sempre coordenando esses painéis, também apresentou um cenário Brasil. Teve o caso da Riachuelo também, contando um pouco da história indústria, indo para o varejo, belíssimas apresentações, o que nos amplia o orgulho de ser brasileiro. Com certeza. E comentários? Os americanos já sabem quem é o Brasil? Já começa a despertar curiosidade de vir conhecer o varejo brasileiro? Posso te contar 2 cenas cotidianas durante as visitas a Nova York, ou mesmo as nossas passeadas para fazer algumas comprinhas. 2 cenas me aconteceram muito interessantes. Uma delas, meu filho pediu para comprar um videogamezinho. Fui na loja da Sony, na flagship store da Sony, comecei a falar inglês com o cara percebeu que meu sotaque não era de inglês, falou, você é brasileiro? Aí o vendedor americano começou a falar em português comigo. Nossa. Eu falei, você fala português? Ele falou, claro. Eu falei, mas por quê? Porque boa parte dos meus clientes são brasileiros. Eu falei, e por que acabou esse PlayStation, o PSP? Porque vocês brasileiros compram tudo. Quer dizer, esse é um indicador. Então eles já sabem onde está o Brasil. Segundo, fui comprar um tênis numa das lojas na Times Square e o vendedor me atendeu super bem e tal, também percebeu o meu sotaque, falou, brasileiro. Começou a falar em português. Eu falei, mas por que você está aprendendo português? Metade das minhas vendas vem do Brasil, eu preciso aprender a falar português. Ou seja, eu quis trazer 2 situações cotidianas para mostrar que nos negócios isso é bem verdade. Quer dizer que daqui a pouco não precisa mais nem falar inglês para ir para os Estados Unidos, hein, Adir? Já tem vários executivos fazendo curso de português, né? Ótimo. O que é muito sinal, bom, muito bom. Mas eu acho que falar sempre o idioma inglês para todo mundo é sempre positivo, importante. abre muitas Ainda portas. mais agora com Copa do Mundo, nós precisamos nos preparar, né? Eu ouvi muito falar de Omnichannel. Eu queria que você explicasse o que é isso, qual é esse conceito, o que significa e como que a gente pode aplicar isso aqui no Brasil.
Brasil? Legal. O ano passado a gente falou muito do consumidor onipresente, né? Aquele consumidor empoderado que acessa as informações no seu smartphone. Dado do jornal de ontem, do dia 7 de fevereiro, vendeu-se mais smartphone no mundo do que notebook. Então, esse é um dado que tem a ver com o tal do Omnichannel. O Omnichannel é a integração de todos os pontos de contato da empresa com o cliente. A integração é uma evolução do multicanal. O multicanal é eu estar atendendo o cliente em vários canais. O Omnichannel, como esse consumidor é onipresente e empoderado, eu preciso estar integrando todos os meus pontos de contato, meus touch points, para proporcionar a mesma experiência de consumo. O que é isso? Vou dar um exemplo clássico. A melhor palestra do evento para a grande parte das pessoas foi a palestra da Ralph Lauren. Ralph Lauren, 45 anos de vida, bilhões de dólares de faturamento, uma empresa tradicional, segmento de luxo. Faz 10 anos que eles colocaram o luxo para a internet, para o meio digital. Então, eles apresentaram como é que foi essa transição, como é que se manteve essa chama aqui do charme, da tradição, para o meio digital. Conseguiram colocar o luxo no meio digital. Que eles criaram um nome chamado Marketing 360 Graus, que tem a ver com o Omnichannel. Parece uma coisa óbvia, mas eu acho que o pequeno e médio empresário que está nos assistindo, pensar em integração de todas as formas de comunicação numa linguagem só. Então, desde o e-mail marketing, o atendimento, o site, a loja, se você tiver. A coisa tem que ser 360 graus, porque esse consumidor, algumas pesquisas lá na NRF mostraram, ele não tolera mais, por exemplo, a inconsistência de preço entre os canais. Eu ia falar isso, muitas vezes põe um preço na internet e o outro na loja. Às vezes tem uma promoção que a pessoa que atende, o vendedor, nem sabe. Fica vendido. É muito difícil. Então, esse Omnichannel, acho que tem que ficar a reflexão, poxa, mas eu não tenho dinheiro da Ralph Lauren, tudo bem. Acho que essa é uma dimensão, aliás, eles apresentaram um filme da quarta dimensão. Para quem quiser, acessa 4D Ralph Lauren no YouTube, vocês vão ver o vídeo de lançamento da comemoração de 10 anos da marca, tanto em Londres quanto em Nova York, as duas flagships deles. O vídeo em 4D com cheiro, foi uma coisa assim impressionante, uma aula de branding. Mas o ponto central aqui de Omnichannel é exatamente isso, é essa integração e manter a tal dessa mesma experiência de consumo, né, de uma maneira um pouco mais alinhada, né? Agora, uma coisa, Adir, eu me lembro que no ano passado falaram muito do mobile sales, né, que é a venda através dos aplicativos, seja no celular, no iPad. Isso traz consistência? Eles continuam com esse foco da preocupação da venda? Tem retorno? Ou, na verdade, a preocupação hoje desses canais, muito além da venda, vai na experiência e nesse alinhamento de comunicação? Uma das pesquisas pela Cognizant, por exemplo, uma das primeiras palestras, inclusive, chamou muita atenção exatamente mostrando isso. Um dado. Só 5% dos curtir do Facebook geram venda. Ou seja, não estou dizendo que o Facebook não é importante mídia, mas não tem uma relação ainda direta, essas pesquisas mostraram. É claro que eles fizeram a pesquisa do tipo Baby Boomer, geração X, que é o meu caso, geração Y. Então, a geração Y tem um impacto muito maior. A conclusão da pesquisa foi, o mobile ainda não é tão verdade assim, não é tão... Isso que a gente viu ano passado, a gente percebeu um choque de realidade maior, porém essa interação é que ela é importante e ela pode gerar ou não contatos. Um exemplo que eu acho bastante interessante para o empresário, empreendedor que está nos assistindo, ou o estudante, a geração X, o baby boomer, tem um problema na loja, ele tende a reclamar com o gerente. A geração Y vai para a mídia social. Então, assim, esse é um exemplo, parece que básico, mas mostra um pouco da forma. Por isso o tal do Omnichannel, tentando integrar, porém, a loja física como ponto da entrega da experiência da marca. Andando pela Apple, que tem a 5ª loja inaugurada agora em Manhattan, que é a loja da Grand Station, lá da Grand Station, da rodoviária deles, enfim, estação de trem, inclusive. A maior loja da Apple, segundo o site da Apple. Nessa visita, eles estão lá com um crachá, que é o conceito do Web to Store. Eles chamam, acho que de web picking, não me recordo exatamente o nome, mas é o seguinte, você compra pela internet e manda entregar na loja que você quiser. E é uma grande chance, porque você gera fluxo para a loja, e assim, isso é o Omnichannel, é eu enxergar as coisas da mesma maneira, eu compro um iPad, 2, não sei o quê, eu quero que me entregue eu vou buscar na grande, está lá separadinho, aí lá eu tenho o serviço, lá eu tenho a oportunidade de interagir com a marca, e provavelmente um bom vendedor que são,
vão conseguir vender adicionais, fazer uma experiência de consumo. E até para quem tem a necessidade de ir numa loja física, né, e garantir a segurança, que muitas vezes algumas pessoas têm receio de comprar pela internet e não receber, às vezes uma questão de tempo. Perfeito, né? perfeito. Interessante. Cabe ao varejista proporcionar essa experiência de consumo, né? E deixar que o cliente interaja do jeito que ele quer, né? Acho que esse me parece ser o ponto, seja para o pequeno, médio ou grande empresário. E aí, então, quando fala foco muito grande no cliente, queria que você contasse um pouco em relação a preocupações de fidelização, como é que eles estão realmente cuidando dos clientes? Esse é um segundo ponto que me chamou muito a atenção. Inclusive o artigo que eu escrevi trabalha muito forte essa questão da fidelização dos clientes, porque é o seguinte, nesse mundo omni, a palavra-chave para o empresário é relevância. Não é novidade, a gente vem estudando isso aqui, mas eu tenho que me tornar relevante para que esse consumidor me enxergue, acesse meu material. Porque é uma enxurrada de informação, de estímulos, né? Então, a relevância seria algo que seja importante para o cliente, pois é isso? Que a fidelização passa o seguinte, você tem que personalizar a sua comunicação para a minha necessidade. Três palestras que eu assisti. Macy's, 33 milhões de pessoas no banco de dados da Macy's. 70% uma rede de departamento, loja de departamentos, super antiga. É engraçado você andando na loja deles lá, escada rolante, ainda de madeira de 60 anos atrás, eles conservam isso. Macy's, 33 milhões de pessoas. 70% dos americanos, segundo a pesquisa deles, vão, no mínimo, uma vez por ano às lojas da Macy's. Então, eles não precisam conquistar novos clientes. Eles precisam fidelizar esses. E aí, eles estão, há 3 anos, fazendo um projeto que eles chamam de My Macy's. Esse projeto, My Macy's, é você reconhecer o hábito do cliente, né? Formatar uma loja adequada para esses hábitos e formatar uma comunicação. A gente comentou isso o ano passado, esse ano a gente viu o projeto um pouco mais avançado. Então, são 500 mil e-mails, por exemplo, da mesma oferta, diferenciados por perfil de pessoa. Isso, então, Paulo, o ponto-chave é personalizar a sua oferta para a necessidade do cliente. A fidelização, o ganho da relevância tem sentido para isso. E aí eu começo a imaginar que aumenta a importância do CRM, né? Que são as ferramentas, ou muito mais do que a ferramenta, é um gerenciamento do relacionamento com seus clientes, da sua base de dados com clientes. Isso não é fundamental? Isso toma mais peso com essa preocupação? Toma muito peso. Acho que tem um dado de uma pesquisa da IBM, 70% dos consumidores estão dispostos a fornecer seus dados se você me informar alguma coisa que me interessa. Ou seja, eu não vou ficar te dando dado para você ficar me mandando cartão no meu aniversário. Só isso eu não tenho o mínimo interesse. Então, relevância é o nome do jogo e o CRM ele tem uma relação com isso. Para o pequeno e médio empresário, o CRM, para mim, volta ainda para o papel da caderneta. Né? Eu estou exagerando aqui, a tecnologia está aí para ajudar, tem soluções CRM, tanto as mais estruturadas quanto as free na internet, mas é importante ter a cultura de CRM, de registrar o hábito que o consumidor tem na sua loja. Eu acho que esse me parece ser o ponto-chave. É, uma coisa que isso me lembra, né? O brasileiro, ele tem uma coisa da atenção e o bom vendedor, há décadas, usa conhecer o nome dos seus clientes, saber e lembrar quantos filhos ele tem e procura ter todo esse cuidado. Eu acho que o grande desafio hoje é as ferramentas chegam, os vendedores mais jovens estão perdendo um pouco dessa cultura e muitas vezes a loja tem todas as ferramentas, mas as pessoas não estão utilizando de uma forma adequada. Eu acho que tem duas. Os jovens estão perdendo essa coisa e os mais antigos ou mais experientes não estão se acostumando com as novas ferramentas, que é o outro lado da história que precisa haver um equilíbrio. Ninguém está dizendo aqui que o jovem é melhor do que o mais experiente. Não, eu acho que a junção dos dois é muito importante. Teve um caso lá da Aeropostale, uma rede de roupas para jovens, que eles aparelharam, isso é um dado interessante, eles aparelharam todos os seus vendedores, ou com iPads, ou com iPhones, são vendedores de 18 a 25 anos. Por quê? Porque o consumidor chega com o iPhone com a campanha. E alguns gerentes, inclusive, nesse processo, segundo o palestrante da Aeropostale, foram demitidos no processo porque não conseguiram se adaptar. Não evoluíram. Enfim, não estou julgando se é certo ou se é errado, mas eu acho que é um tema relevante. Então, a fidelização para a Macy's tem a ver com entender o estilo do cliente e fazer essa customização. Um outro caso da Best Buy, tem mais de 1.000 lojas de eletroeletrônico, eles estão fazendo pesquisas mensais com o mesmo grupo de clientes, uma comunidade de 300 clientes,
com critérios muito claros, é uma pesquisa, vamos dizer assim, um piloto ainda, só que são pesquisas mensais, Paula, isso me chamou a atenção, para saber o estágio de ânimo da pessoa em cada mês, mas são as mesmas pessoas. Então, véspera de abrir escola, véspera de ano letivo, então as pessoas estão ansiosas, eles medem, inclusive, o grau de ansiedade, satisfação, de felicidade, de empolgação, de esperança, e com isso eles conseguem traçar campanhas direcionadas para esses sentimentos. 300 pessoas para uma Best Buy, não dá para dizer que essa amostra ela é significativa, mas o início, estão endossando entender o hábito do cliente. E se você pensar que essa provavelmente é uma pesquisa de profundidade muito maior, né? Ela realmente traz detalhes do consumo, até que uma amostra de 300 pode trazer informações valiosas. Né? E eles têm critérios muito claros desses clientes. E o terceiro caso, só para fechar os três da fidelização, foi a farmácia Rite Aid com o programa Wellness Plus, ou Wellness Mais, que é para os diabéticos, né? Simples, o diabético tem uso frequente de medicamento, então você tem isso, o estilo de vida dele, você cria programas específicos para esse diabético para fazê-lo voltar a comprar na sua farmácia e dá cada, sei lá, $50 de compra nos produtos, ele dá $5 de desconto em perfumaria. A proporção não é 50 para 5, mas enfim, é criar mecanismos para fazer com que ele se fidelize, ele precisa comprar o medicamento. E para o lado do cliente, ele está percebendo que existe uma preocupação em entender o hábito desse consumidor. Então, no fundo, para fidelizar o cliente, isto é, o cliente voltar mais vezes, consumir mais comigo, eu preciso entender quais são as necessidades e os hábitos de consumo e dirigir coisas que sejam relevantes, que interessem. Aí, com isso, eu consigo um resultado que é bom para os dois lados. Dois grandes jogos, duas grandes palavras, relevância, e o outro grupo de palavras é conteúdo, valor. Eu preciso entregar conteúdo para que ele consiga me acessar mais. Acho que isso me parece ser os dois pontos da fidelização. Muito bom. E aí, você estava me contando sobre um tal de Magic Selling. A venda mágica, eu já fiquei curiosa. Me conta o que é o Magic Selling. Os americanos são campeões em criar essas palavras. Tal. O Magic Selling, na verdade, é um dos pilares do centricity, da centralização do consumidor da Macy's. Né? O que é o Magic Selling? É você transformar a experiência de compra no ponto de venda como um processo mágico. O Terry, que é o CEO da Macy's, ele, por exemplo, se apresenta como, tem o CEO, né? Chief Executive Officer, ele apresenta como Chief Customer Officer, ou seja, é como se fosse o presidente dos clientes, o chefe dos clientes, o dirigente dos clientes, diretor executivo de clientes. Trazendo uma mensagem tanto para quem trabalha na companhia quanto quem está fora, que para a Macy's o cliente é o mais importante. É um detalhe sutil, mas que pode mudar muito a cultura da empresa. Esse é o ponto. Né? Aí quando você fala assim, a pessoa que está assistindo fala, pô, mas eu já fui na Macy's, não tem nada de Magic Selling. Concordo plenamente. Eu brinco, até falei isso para o Terry, falei, there's a long way to go entre o que você está falando, tem um caminho enorme que você está falando, o que vai acontecer lá. Ele falou, a gente sabe disso. A gente não quer ser a Nordstrom, que é considerada um dos melhores atendimentos do varejo americano, mas a gente sabe que a gente tem muito a evoluir. Então, para esse Magic Selling, eles retreinaram 140 mil funcionários, usaram muito game, que é a tal da gamification, usaram muitos vídeos. Usar jogos, mas não jogos como a gente está acostumado nas universidades aqui, mas videogame mesmo, porque existem pesquisas mostrando que o uso de videogames, por exemplo, o videogame você precisa passar fácil, você precisa resolver problema. Essa é uma característica importante para qualquer profissional, né? Então eles estão usando muito o videogame, claro, deve ter suas restrições, os estudiosos têm aí para ajudar, mas o que eles estão fazendo? Muito vídeo, né? Porque as pessoas têm uma capacidade muito maior de absorver pelo vídeo do que somente pela fala, né? Pela leitura, aula, que é por pior uma leitura. ainda se a gente vier para o Brasil, aí isso fica exatamente, ainda que pior. tem um analfabetismo funcional. Então, o Magic Selling é você preparar as pessoas. Então, Hudson Bay Company, que tem 350 anos no Canadá, é uma das maiores, é a maior rede de varejo no Canadá, também retreinou toda a sua equipe, percebeu que, e filmou, pegou filmagem de cliente oculto, coisas elementares, coisas básicas, mas você quer mudar comportamento, precisa mostrar qual é o comportamento que eu quero. Então, filmou comportamentos para tentar mudar. Então, foram vários casos apresentados, e lembrando, o Magic Selling, o tema principal da NRF esse ano foi Engage and Evolve, ou seja, engaja e desenvolve. Então, o ser humano... As pessoas que estão trabalhando com você. Exatamente. Isso. O varejo americano hoje emprega 1/4 das pessoas dos Estados Unidos. 25% da mão de obra americana trabalham no varejo. E ele é responsável por 20% do PIB. Agora, engajar e envolver é um desafio que
todos que têm equipe buscam diariamente, né? Você saiu depois dessa NRF com alguma inspiração para compartilhar com os seus clientes sobre como engajar e envolver a sua equipe? Eu saí. O terceiro bloco que a gente vai conversar é o capitalismo consciente, que foi um item bastante discutido, e lá 2 palestras-chave que tem a ver com esse insight. O Bill Clinton, ex-presidente americano, fez uma palestra, citou muito o Brasil, foi uma coisa assim, foi obviamente aplaudida, etc., contando essa coisa do capitalismo consciente, da importância das pessoas criarem um contexto mais interessante para todo mundo trabalhar. Citou muito a crise de 2008 como uma crise ética, uma crise de valores, e o mundo até hoje paga um preço por isso, né? E o que ele estava citando também? O engajamento das pessoas quando tem causas que são conhecidas e abraçadas por todos. A segunda palestra, Capitalismo Consciente, tratou de Whole Foods e The Container Store. Empresas que têm uma política de sustentabilidade, né, mais adequada. A sustentabilidade também foi um tema bastante difundido. Mas onde eu quero chegar? Fizeram uma pesquisa, tem até um livro, Firms of Endearment, que são as empresas que abraçam esses funcionários, que engajam e desenvolvem e envolvem esses funcionários. E algumas empresas foram pesquisadas, elas têm um retorno sobre o seu patrimônio de 9 vezes maior do que as empresas que não têm alguma ação. Por quê? Para gerar um sentido de pertencimento dos funcionários. Não é nada novo, mas novamente vem o tema de eu tratar esse cliente. A Container Store cita o seguinte: para de colocar o cliente em primeiro lugar, coloca o funcionário em primeiro lugar e ele vai colocar o cliente no seu lugar. Então, fazendo um link com a tua pergunta, eu acho que caminha por aqui enxergar mais o ativo ser humano, o ativo estratégico, o Magic Selling, como fundamental. Muito bom. E aí, vamos dizer, dentro desses desafios, né? Eu acho que antigamente a gente usava a tal da missão e da visão. E, no fundo, as pessoas encontravam significado porque essa missão e visão realmente representavam uma essência e uma causa. Mas isso se tornou uma coisa tão mecânica que as empresas atualmente fazem por uma obrigação para pôr no site. Eu acho que talvez uma dica que poderia contribuir é reveja a missão e a visão e procure, através dessa missão, encontrar esse significado maior e compartilhar isso com todas as pessoas da sua empresa. Eu me permitiria incluir os valores, né, que estão na missão, Com visão, certeza. os valores, porque as pessoas vão ser fiéis àqueles valores. E procurar fazer isso com o seu próprio time já gera um sentido de pertencimento muito grande. O nosso livro, Gestão Estratégica do Franchising, que a gente lançou no final do ano de 2011, fala exatamente o que é a gestão estratégica do franchising. É alinhar todos os franqueados à sua missão, à sua visão, aos seus valores, ao seu posicionamento. Então, veja, uma dimensão é para quem só tem uma empresa, vamos dizer, unidades próprias, você envolve a tua equipe. Outra dimensão, para quem é franqueador, eu tenho que envolver a minha equipe e tenho que envolver os franqueados, quer dizer, amplia, dificulta um pouco mais, e a gente é 110% a favor de desenvolver uma missão consistente, mas não para estar no PowerPoint ou no site, para que seja permeado, que as pessoas percebam aquilo como condutores da sua atividade. Você sabe que eu tive uma experiência muito rica de discutir valores dentro da lavanderia com todos os funcionários. E você fala, nossa, mas como discutir valores? É sentar numa mesa e conversar. Quais são os valores importantes para nós aqui? Quais são os valores que efetivamente a gente consegue praticar? Depois você vai ver se esses valores estão condizentes com aquele que você colocou no seu site e toma uma decisão. Mas uma conversa de 1 hora sobre esse assunto, muitas vezes traz esse engajamento, né? Eu acho que é isso. E a missão é a razão de existir da empresa. Para que ela veio para o planeta, né? E o Clinton bateu muito nisso. Quer dizer, as empresas têm que ter uma visão muito maior do que o lucro. O lucro é legítimo, é parte do capitalismo, é isso que gera emprego, paga imposto, faz a roda girar, gera consumo. Mas eu acho que hoje a gente tem que enxergar a sustentabilidade pelos 3 P's: Profit, People e Planet, né? Pessoas, a sociedade, o planeta e lucro. Eu acho que esse é o tripé da sustentabilidade, que tem a ver com o capitalismo consciente e tentar movimentar essa roda de maneira mais orquestrada, com um óleo mais, uma graxa mais fluida, né? Para ter um equilíbrio, Um né? equilíbrio. Não dá para só ter lucro e estar prejudicando o meio ambiente ou as pessoas que trabalham com você ou a sociedade que vive ao seu redor, os seus clientes. Então, quer dizer que o capitalismo consciente é essa preocupação. E as pessoas são entregadoras da promessa da marca, não esquece. O tal do Magic Selling tem a ver com isso. E eu acho que você traz um ponto interessante. Eu gostei, eu queria só reforçar a questão de o gerente se preocupar em cuidar da sua equipe de vendas para que ela atenda bem o cliente.
cliente. Vale muito mais do que ele, gerente, ficar diretamente focado no cliente. Ele foca no cliente e fala alto com a equipe, às vezes é grosseiro, enfim. Eu acho que tem uma frase de Ralph Hermes que diz assim, sua atitude fala tão alto que mal consigo escutar suas palavras, né? Então, acho que essa atitude, ou o proprietário de loja fala, nossa, esse cliente é muito chato. Olha o significado que você está dando para a tua equipe. Cliente chato, então vamos maltratar. Cliente. São pequenas coisas. Eu acho que isso me parece ser a grande sacada de um evento como a NRF. Você, como já se dizia, Deus mora nos detalhes, o varejo está nos detalhes. São esses detalhes que ajudam a transformar a nossa empresa. E eu queria que você me contasse, vocês foram com o grupo da ABF, Associação Brasileira de Franchising. Queria saber como é que foi esse grupo, quais foram os diferenciais, o que vocês fizeram de interessante lá? Cerca de 35 executivos super selecionados, o grupo ficou restrito, tiveram mais de 15 inscrições que não foram aceitas, porque queria se discutir, era um grupo focado em visitas técnicas ao do franchise. Então você tem a NRF normal, e depois a gente visitou 4 empresas que eu queria fazer um breve relato aqui para as pessoas. Mas o grupo da ABF foi a primeira comitiva organizada pela própria ABF. Ano passado também tinha ido, dentro de uma outra empresa, uma outra organização, e esse pela própria ABF. Acabamos de fazer o evento pós-NRF, com quase 200 pessoas. Que eu soube que foi um sucesso. Foi um sucesso, 4 palestrantes, organização da ABF. Eu falei de gestão e marketing, Juarez falou disso também, Elaine falou de sustentabilidade e o Paulo falou de tecnologia. Então trouxe uma visão multiplural. Nesse processo, durante 2 dias, a gente visitou 4 empresas, 2 por dia. Eu vou seguir a sequência da visita. Ótimo. A primeira delas foi a NAI Global, uma rede de imobiliárias independentes que faz site location, faz localização de ponto comercial para as empresas varejistas. Mas qual foi a grande sacada desses caras? Primeiro, para quem é prestador de serviço, como nós, a minha empresa da Praxis Education, a gente que presta serviço, eles têm uma metodologia de trabalho muito efetiva. Então, o cliente quer, eu preciso alocar um ponto na Oscar Freire. Peraí. Quem é o teu cliente? Vamos entender claramente qual é a sua proposta de marca, porque aí o ponto é consequência. Parece uma coisa óbvia, mas eles têm uma metodologia de trabalho global muito forte. Então, o que ficou da NAI Global para a gente? As marcas internacionais que estão vindo para o Brasil, né, e são várias, ele abriu algumas. As marcas perceberam na interação do varejo de Nova York, muitos clientes brasileiros, então eles ali, poxa, então se eles compram aqui, tem interesse para levar lá, quer dizer, esse é um bom indício, eles têm parceiros aqui no Brasil, então essa globalização de fato ocorrendo. Um detalhe, todas as 4 visitas a gente foi recebido sempre pelo presidente ou vice-presidente, o que mostra a Apex, o governo também esteve envolvido nisso, então mostra um peso da comitiva brasileira, da BF também, né? Então, esse foi a NAI Global. No mesmo dia, a gente visitou a NCR de tecnologia. Então, ali, o prédio maravilhoso que fica do lado do World Trade Center, enfim, todo envidraçado, você vê toda a ilha, mas além da parte visual, a NCR deu uma aula de tecnologia para a gente, das soluções de tecnologia que estão acontecendo. NRF e tecnologia tem uma relação muito próxima. Acho que ponto interessante para a pessoa que nos acompanha, usar a tecnologia como forma de entreter o cliente na loja e usar a tecnologia para acelerar o processo. A diferença, acho que brasileira e americana, é que eles têm acesso a uma tecnologia muito mais barata do que a gente, né? Mas a gente tem que pensar nessa coisa de colocar a tecnologia na loja. Então, a NCR trouxe várias soluções. O grande insight foi esse, como é que eu posso acelerar um processo? Um dos participantes, presidente de uma rede de 400 unidades, teve um insight que ele estava pensando no segmento dele, como é que ele podia automatizar. E ele viu a solução lá, quer dizer, só isso aí já pagou já valeu a viagem. Já valeu, né? Não posso comentar aqui, porque ele tá implementando esse processo. Segunda visita. A terceira visita, a gente foi na Nathan's, Famous Nathan's, que é uma rede de 1916 americana, com 320 unidades de franquia, de hot dog, basicamente. O que é legal? Uma multiplataforma, uma empresa multiplataforma, que tem 300 e poucas lojas em varejo de hot dog, mas trabalha no multicanal muito forte. Então, ela vende a sua salsicha no supermercado, ela atende a operação de food service, ela tem uma estratégia multicanal muito interessante com distribuidores. O que chamou a atenção? A tradição da empresa. Então, ele abriu com uma foto da inauguração da loja e o presidente da Nathan's, que nos recebeu, falou, esse que está no colo, na foto da família, foi a pessoa que me contratou e era o presidente da empresa há 40 anos. Quer dizer, ele mostrou um pouco da tradição, respeito. E esses caras estavam profundamente interessados no Brasil, queriam que a gente, inclusive, trouxesse uma master franquia para cá. Eles estão em 6 países, né? Querem colocar no Brasil, então fica essa informação. O que me chamou de atenção, para aqueles que trabalham no franchising, eles não chamam o consultor de campo de consultor de campo, que no inglês é Field Consultant. Chamam de Business Consultant. Ou seja,
consultor de negócios. Eu acho que esse é um ponto relevante, dica mais específica para o público do franchise, que o consultor de campo às vezes tem uma visão muito operacional, não estou dizendo que é para isso, pelo contrário, ele tem que ser muito mais business, mas também campo, né? Então, da Nathans foi isso. Uma parte, Paula. Eu fiz um executivo MBA há 15 anos, a gente ia para os Estados Unidos naquela época, a gente olhava a operação americana e falava, nossa, esse é meu sonho de consumo. Sinceramente, hoje os clientes brasileiros, as empresas franqueadoras brasileiras estão muito mais avançadas. Puxa, Assim, que eu não tenho a bom, menor hein? dúvida, Quer não dizer estou que desmerecendo. andamos nesses 15 Não anos. estou desmerecendo a Nathans, não. Agora, a última palestra, a última visita foi arrebatadora, foi da Hertz. Mais de 8 mil unidades, locadora de veículos e equipamentos, entre outros negócios. E eles dão lá todo o suporte de franqueadora, uma sede maravilhosa, também o vice-presidente mundial, o presidente de locação, quer dizer, tapete vermelho em todos os telões da sede. Bem-vindos à Associação Brasileira de Franchise, então você se sente acolhido, coisa simples, valorizado. Né? Valorizado, você pode fazer isso com o teu cliente, você não tem uma tela, cola um cartaz. Né? Eu acho que essa é a essência da grande sacada. O que me chamou a atenção na Hertz, eles têm lá um processo chamado HIP, Hertz Improvement Process, algo como desenvolvimento, melhoria de processo da Hertz. Qual é o ponto? Para o franqueador, principalmente. Eles dão suporte para o franqueado comum, para todo suporte. O suporte adicional, o suporte plus, o suporte estratégico, eles dão para poucos franqueados. Por quê? Porque são franqueados que estão preparados para receber. Então tem Six Sigma, tem sistema Lean, tem uma série de desenvolvimento de processos que não são todos os franqueados que estão preparados. E detalhe, cobram desses franqueados, o que tem uma percepção de valor muito grande. No momento que o franqueado paga, ele vai exigir muito mais. E não é todo mundo que está preparado para receber aquele conteúdo. Não, muito bom, incrível. Até para quem está nos assistindo e quer conhecer melhor o sistema Lean, né, o sistema enxuto de produção, eu já fiz uma entrevista sobre esse tema. Então, você entra em almadonegócio.tv, coloca lá sistema enxuto e você vai assistir e entender um pouco mais desse conteúdo. Adir, se você fosse trazer, até para a gente finalizar essa entrevista, insights, inspirações que você voltou dessa viagem de Nova York disposto, seja a implantar na Praxis Education, da qual você é sócio fundador, seja implantar para os seus clientes, porque você faz sempre um trabalho maravilhoso de consultoria, estratégia e educação corporativa para esses clientes. Eu acho que o tema central, engajar e desenvolver as pessoas, me trouxe diversas reflexões. Eu estava com mais 2 sócios lá, nós somos em 4 sócios, 3. Um ficou trabalhando aqui no Brasil, os outros 3 passeando lá em Nova York. Mas a gente chegou a diversos insights. Melhorar ferramentas nossas de comunicação e treinamento, o uso de vídeo, as pessoas aprendem de maneira mais divertida. O conhecimento da equipe, quer dizer, envolver um pouco mais a equipe, tratar esse tal desse magic selling. E o principal insight para mim, você vai nas lojas dos Estados Unidos, são pouquíssimas as lojas que têm uma experiência de consumo agradável. Para o padrão americano, eles são bastante legítimos, né? Qual é o ponto? Eu acho que o Brasil, eu acabei a palestra da NRF, a palestra da BF falando disso. O Brasil tem uma característica, nós temos uma brasilidade que a gente não pode perder. A gente tem touch, a gente tem carinho, a gente tem uma latinidade muito legal. Só que a gente precisa trabalhar cultura, processo, disciplina e treinamento. Eu acho que essa me parece ser os grandes desafios, sem perder essa essência brasileira. O grande insight é vamos manter essa essência brasileira, que isso é muito legal. Atrelado a essas coisas que eu falei. Eu diria que, para mim, dentro desses pontos todos, eu acho que são fundamentais e, para mim, a base disso é a disciplina. Nós precisamos trazer esse jeito brasileiro, essa questão carinhosa, atendimento, que já tem essa essência de se preocupar com o cliente, mas isso tem que ser sistemático e disciplinadamente executado. Para virar excelência, né? Isso é o nosso maior desafio. Né? E eu queria acabar com uma frase do meu amigo Carlos Miranda, que é mentor da Endeavor, como eu li um artigo dele que ele escreveu assim, de uma música dos Novos Baianos, dizendo assim, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu acho que essa é a nossa hora, esse é o insight principal, a gente tem que reconhecer essa brasilidade, trabalhar essa disciplina, essa cultura, essa excelência, olhar para a tecnologia para acelerar o processo, olhar para o magic selling, olhar para o capitalismo consciente. Eu acho que esses são os principais insights que a NRF traz,
para a gente trabalhar esse ano todo e para o resto da vida, né? Olha que maravilha. Você vê como vale a pena participar desses eventos, essas viagens, ainda mais se puder viagens internacionais, porque realmente ela traz muita inspiração e muito aprendizado, né, Adir? Eu vou aproveitar até para convidar você que é do segmento de lavanderia, a ANEL, Associação Nacional das Empresas de Lavanderia, está organizando um grupo para a Feira TexCare em maio na Alemanha. Então, uma grande oportunidade de fazer uma visita, de conhecer mais detalhes e sair de lá inspirado, porque a gente volta renovado, né? Enche, dá gás, né? Eu tive na ANEL o ano passado, um baita de um orgulho, belíssimo congresso, é sempre um prazer estar com vocês. Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui e espero que a gente tenha aí a chance de todos os anos trazer essa essência, de todo esse aprendizado, essa empolgação e muito sucesso, porque eu tenho certeza que cada ano que passa a Praxis Education só cresce e se desenvolve por causa dessa missão que você traz e todos os seus sócios têm com muita força. Muito obrigada. Temos 4 malucos lá correndo atrás do cliente, tentando encantar, tentando fazer o Magic Selling, tentando ajudar as empresas também. Muito obrigado, Paula. Imagina. O programa Alma do Negócio hoje fica por aqui. Eu te espero na quinta-feira da semana que vem, às 18h45, com um programa ao vivo, onde eu vou entrevistar Gil Giardelli. Se você conhece, sabe que vale a pena. Se você não conhece, não pode perder. Muito obrigada, uma boa tarde e até a semana que vem.